Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín e todos os irmãos que estão reunidos contigo allá em Muito bom dia, missionário Miguel Bermúdez Marim, todos os irmãos que estão reunidos aí contigo aí em Monterrey, México, na congregação que pastoreia o reverendo Epifânio Lopes, e também os que estão conectados através da internet ou de outro meio de comunicação. É realmente uma bênção e privilégio poder enviar essa saudação a todos e cada um de vocês e agradecer ao nosso Pai Celestial que nos tem enviado neste tempo seu anjo mensageiro William Soto Santiago, e damos graças ao nosso Pai Celestial também por ele ter pedido mais tempo, tanto para ele como para nós. Por isso estamos agradecidos a Ele que tenha feito essa intercessão por nós e que tenha nos deixado este tempo para nos preparar para escapar dos juízos divinos que virão sobre este planeta Terra. Devemos estar neste tempo com nossos olhos espirituais bem abertos para que tudo o que Deus está nos dando e continuará nos dando, não percamos de vista, mas que possamos dizer ao final, aproveitamos bem o tempo que Ele pediu para cada um de nós, o aproveitamos bem. Ou seja, se Ele pediu mais tempo, pois que esse tempo que Ele pediu tenha sido de proveito para nós. E esse é o motivo pelo qual Ele pediu esse tempo. Portanto, cada um de nós, os escolhidos de Deus, estamos aproveitando bem este tempo, para que assim possamos estar preparados para a nossa transformação. Ele, na mensagem Vigiando o Tempo, essa mensagem o colocou o irmão Miguel em vários lugares. Creio que foi o lugar onde colocou vários extratos e talvez colocou também completo em algum livro. E gostaria de ter uma base aqui para essa curta saudação que estarei dando nessa ocasião e ler algumas porções também do livro de citações e alguma outra mensagem. Nos diz na mensagem Vigiando o Tempo, essa que foi pregada 16 de maio de 1982 aqui em Cayey, Porto Rico, na página 15 diz: mas Jesus sabia e conhecia aquelas pessoas em seu interior, portanto Jesus fez isso a propósito para reduzir o grupo. E vocês podem buscar no livro de citações uma citação que eu li ali na página 122 e 123, que lemos este extrato não faz muito tempo, onde ele está ali falando a parte onde Jesus, o irmão Branham está citando a parte onde Jesus falou de que não comesse sua carne nem bebesse seu sangue, quem não fizesse isso não tinha vida permanecente em si. E também falou do Filho do Homem subir de onde veio. Ou seja, todas essas coisas ele falou ali, e o irmão Branham neste extrato, que está no livro de citações, diz que isso foi feito a propósito. Vejam que o irmão William faz aqui referência a isso pela maneira que ele está citando aí. Pois essa citação vai com esse parágrafo que estou lendo aqui para que anotem ao lado e não tenhamos que ler, mas que para seguir adiantando diz, não com uma fé mental,
Um pouquinho antes diz, mas Jesus sabia e conhecia aquelas pessoas em seu interior. Portanto, Jesus fez isso a propósito para reduzir o grupo e para que ficassem os que crescem por revelação, não com uma fé mental, mas com uma revelação do profundo do coração. E quando aquele homem dizia, é preciso comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ali estavam os verdadeiros crentes esperando para fazê-lo na forma em que teria que ser feito. A citação que eu fiz referência da página 122 do livro de citações, parágrafo 1094. Continua dizendo, não entendemos como será, mas aqui estamos para fazê-lo. Algumas pessoas disseram, dura essa palavra, quem poderá recebê-la? E ele disse, vocês também querem ir? E então, um deles disse, e a quem iremos? Se somente tu tens palavras de vida eterna. O que quer dizer isso? O profeta Isaías tinha palavra de vida eterna, mas já morreu. O profeta Ezequiel tinha palavra de vida eterna, mas já morreu. E não está conosco. O profeta Moisés esteve na terra e tinha palavra de vida eterna, mas já não está na terra. Também o profeta João Batista esteve sobre a terra e tinha palavra de vida eterna, mas já não está. E somente tu tens palavra de vida eterna. Mesmo que faças ou digas coisas que escandalizem as pessoas, mas nós sabemos que tu tens a mensagem da hora, nós sabemos que essa é a mensagem, essa é a palavra de vida eterna, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso é o que tu tens. Portanto, te dizemos, se tu queres que vamos embora, onde iremos? E se somente tu tens palavra de vida eterna, e a nós não nos importa o que tu disseste, escandalize todas essas pessoas. Nós sabemos que tu tens a mensagem de vida eterna. E mesmo que outros se escandalizem e se vão pelo que disseres ou fizeres, a quem iremos? Onde iremos? Não podemos esperar que venha outro depois de ti, porque Deus não tem dois profetas ao mesmo tempo na terra. Portanto, caminharemos contigo e levaremos a glória e o opróbrio contigo. No livro de citações, página 154, nos diz, parágrafo 1380, diz, qual é essa atração lá em cima na montanha? É Deus fazendo história e Deus cumprindo profecia. Isso sempre causa uma atração. Traz todos os críticos, os abutres e as águias também. Vêm todos eles se juntam para verificar o que está acontecendo. Alguns vêm pela curiosidade, alguns outros para encontrar faltas, enquanto outros em criticar. Se juntam todo tipo. E ele escreve, a atração é porque Deus, fazendo história e cumprindo a profecia. E também, página 34, parágrafo 286, diz, quando ele está tomando sua escola, seu treinamento, ainda ele não podia exercitar toda a autoridade. Não fez ainda. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele a vestimenta de mortalidade, mostrando que ele o recebeu. Essa é a coisa que Deus fará aos seus filhos aqui na terra um dia. O chamará de lado, igreja, se somente obedeceres e sustentares na palavra e creres. E ele colocará dentro a igreja antes da vinda de Jesus Cristo. Vejam isto. Antes da vinda de Jesus Cristo. Ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele. Estarão na igreja. Deus querendo o seu trabalho feito. Ele mandou o seu filho. O filho querendo o trabalho feito, mandou a igreja. Nesse dia saberás que eu estou no Pai. O Pai em mim, e eu em ti, e tu em mim.
nesse dia, porque o mesmo poder em nós está em Senhor Deus descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho. O levou a um certo lugar e teve uma cerimônia diante dos anjos e o colocou posicionalmente, o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade. Deixe-me dizer isto. Se pode me contar como um fanático dessa noite em diante, essa mesma coisa da qual falou será feita. Haverá um poder que entrará na igreja e agora está vindo neste Espírito Santo de tal maneira, ungirá as pessoas de tal maneira que eles dirão a palavra e se criará a si mesmo assim. Não vimos poder, isso vem à igreja agora. Eu sei que é na realidade. Diga essa montanha, seja movida. Não duvides em teu coração, mas creia que o que dizes acontecerá e podes obter o que disseste. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja, então as bocas entra dentro da igreja. Então as bocas dos críticos serão fechadas. Será um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Note, não durará longo tempo, mas estará aqui. E ele escreve a vestimenta de imortalidade, adoção, fala e coisas serão criadas. E também escreve será. Escreve antes também já adotados antes da vinda do Senhor. Por isso disse, vejam quando ocorre isso. E ele escreve já adotados antes da vinda do Senhor. E também será um tempo curto, um tempo sobrante, restante. Continua dizendo, nessa mensagem, vigiando o tempo, diz o que é que acontecia, que aquelas pessoas sabiam que aquele era um homem, que era o homem com o pão de vida eterna, com a mensagem, mesmo que muitos o criticassem, mesmo que muitos buscassem faltas. Veja, quem busca faltas não está buscando o pão de vida eterna, não está buscando a palavra. E para isso é que vem os momentos de prova. Vem todo este tempo, como o tempo de Moisés. Fez isso, está em Deuteronômio 8. Os fez passar pelo deserto por todo este tempo, um caminho que era. O irmão Miguel pode dizer 30 ou 40 dias era curta a viagem, mas vejam, passou por todo esse caminho para prová-los, para ver o que havia em seu coração. Imaginem, se tivéssemos entrado, Deus permitido que quando o irmão William se fosse, tivéssemos todos aí cumprido tudo, já entraram à terra prometida do novo corpo. Quantas pessoas teriam entrado aí? Cheias de incredulidade. Ou seja, quantas pessoas também teriam entrado com hipocrisia, com ódio, com muitas coisas que agora, neste tempo, você está percebendo como que tudo sai, vamos dizer, a flor da pele, como que se está identificando todos os grupos, como estamos agora tendo este conhecimento, cada um de nós conhecendo, já pelas obras, de que grupo cada pessoa pertence e podemos conhecer, e ao conhecer isso podemos ter também compaixão, podemos ter também essa parte de ajudar essas pessoas que não podem entender. Não tratamos de forma rude, mas ao contrário, os ajudamos também. Mas todo este tempo tinha que ser assim, porque se fosse fácil, todo mundo pensa que enquanto o irmão William estava aqui, era fácil, pois tínhamos um mensageiro. Já ocorria a ressurreição e todos sejamos transformados, aí o rapto já. Havia um tempo de prova que Deus tinha reservado que
não estava dito, talvez abertamente, que o povo ia passar por esse tempo. Vamos dizer que nos tomou por surpresa a nós, porque para Deus não. Este tempo, porque aí íamos ser provados neste tempo de provas para ser adotados. Era um tempo para que esse filho que ia ser adotado demonstrasse que sim cria na palavra no véu, e estivesse onde estivesse a palavra velada e revelada. Continua dizendo. E para isso é que vieram, e para isso é que vêm os momentos de prova. Essa parte de Deuteronômio 8, vamos terminar o pensamento, para te afligir, diz aí uma das coisas, para saber o que havia em teu coração, vem? Era um tempo para prová-los, todos esses que saíram do Egito. E nós estamos neste tempo de prova também, para provar a Deus, vamos dizer a Deus, Senhor, nas boas e nas más, e também provar que somos dignos de adoção. Somos filhos dignos de ter o corpo eterno e glorificado igual o dele, que somos dignos de ir à ceia das bodas do Cordeiro, que somos dignos de ser reis e sacerdotes, ou seja, estamos mostrando a Deus o amor que temos ao seu mensageiro, ao nosso precioso irmão William Souto Santiago, sua vinda cumprida em nosso meio, sua mensagem e este tempo de provas também, mostrando a Deus que o nosso coração está aberto a Ele e Ele vê ali que o que há é amor divino. É o que reina nesta era. Mas também, aí há muitas coisas que estão sendo tiradas do coração, onde não pode haver nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade no escolhido de Deus. E os que permanecem nessa parte de incredulidade ou permanecem em ódio, em rancor, em críticas e tudo isso são catalogados em outros grupos, mas a nós o que nos interessa é a nós como indivíduos, porque cada um prestará contas como indivíduo, e nós estamos mostrando ao Senhor o amor que temos para com Ele e a sua obra, e o que sai do nosso coração é amor divino. Neste tempo de provas, diz nos momentos em que ele, quem não está com a palavra é expulso, é atado de pés e de mãos e lançado nas trevas de fora, a quinta dimensão, porque está metido, colocado num lugar que não é digno de estar, porque vem buscar faltas, a criticar, e não deve estar muito tempo ali para que não esteja atrapalhando a grande festa que Deus preparou para seus filhos. Página 106, vamos ver ali. Página 106, parágrafo 921. Aí nos fala um pedacinho do extrato onde vemos que nessa oração, ou essas palavras à noiva, onde na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, diz: Sobretudo, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Não importa o que o diabo procure dizer. Por agora, todos vocês são um grupo completo, doce e amoroso. Mas recordem minha advertência. Satanás não permitirá que fiquem assim. Não, Senhor. Ele disparará tudo, mesmo que tiver que trazer alguém que sirva de instrumento. Ele trará um crítico, um incrédulo. Vem? Essas pessoas são colocadas, estão aí dentro também, dentro do grupo, para atrapalhar
anunciar a grande festa que seus filhos têm deste grande avivamento. Ele trará algum crítico incrédulo e colocará para fazer que aquela pessoa tenha companheirismo com você sob a quietude. Então o encherá com algum veneno e começará a correr entre a igreja com isso. Mas não vá você a tomar parte nisso. Não tenha nada a ver com nenhuma coisa que não seja a palavra. Mantenha-se amorosos, amáveis e bondosos, uns para com os outros. Ore por essa pessoa para que possa ser salva também. Somente ore por ela e fique do lado do seu pastor, porque ele, sendo seu pastor, merece seu respeito. Ele os guiará porque está ordenado por Deus para fazê-lo. Agora, recordarão isto? E continua, se vocês buscarem a mensagem, aí podem continuar lendo essas palavras à noiva que foi colocado também nos marcadores, onde o irmão William nos recomendou colocar e ter na Bíblia e lê-las. Não sei se nessa ocasião disse ler todos os dias, ou seja, que esse tempo ia vir, ou sempre esteve, mas talvez mais abertamente agora, no fim do tempo. Continua dizendo, para não ler muito aqui na página 17 deste livro, diz, é como quando a polícia tem que tirar alguém de algum lugar. Não importa os meios que usar. E quem não estiver de acordo com os meios que a polícia usar e tentar se opor, pode também pegar a sua parte e depois ser acusado de estar obstruindo a justiça. Continua dizendo, é como quando Deus disse a Moisés, com seu povo, entre em tal cidade e não deixe nem as crianças. Moisés estava cumprindo ordens divinas. E, no entanto, na lei de Deus dizia, não matarás. Agora, vocês podem ver na Bíblia que há muitas coisas chocantes para muitos seres humanos. É porque não compreendem o tempo em que estão vivendo e não entendem o programa divino para o tempo em que estão vivendo. Por exemplo, temos os limites estabelecidos na estrada. Se você viola esses limites, a polícia tem direito de te denunciar, mas em troca você não tem direito de acusar a polícia por violar esses limites, porque eles estão autorizados. Também temos que é um delito ferir qualquer pessoa. Isso é penalizado pela lei em qualquer país. No entanto, um médico faz a você uma ferida pequena ou grande e não pode ser julgado por isso, porque ele está autorizado. E mais, você mesmo vai para que ele faça. Muitas pessoas não conhecem as leis divinas e por isso sempre estão tropeçando quando chega o tempo para se cumprir algumas das coisas que Deus prometeu. Há muitas coisas que estão na Bíblia que têm que ser cumpridas, mas vemos através da Bíblia que, desde o começo até o final, houve coisas incompreensíveis à mente humana. Se você examina a Escritura, encontrará que assim como os policiais, como os médicos, cirurgiãos e como pessoas dessa cacategoria, houve também homens de Deus, desde o princípio até o final, que fizeram coisas que conforme as leis desses tempos não se podia fazer, mas eles fizeram. E Deus não lhes recriminou por isso. Continua dizendo mais adiante. Um profeta não pode ser julgado porque ele é a palavra de Deus em carne humana para esse tempo. Faça o que fizer. E isso nem tira, nem acrescenta para ser o profeta de Deus. Seja que atue bem conforme a vista humana ou atue mal. Esse é o homem de Deus para esse tempo. E um dia esse profeta prestará contas a Deus pelo ministério que Deus colocou nele. Algum dia ele irá a essa sexta dimensão, onde Deus chamará todos os seus mensageiros para que prestem contas, para serem julgados pelo mesmo Deus. E ali ele dirá tudo o que ele fez. E se tem que fazer alguma explicação, ele dirá, isso eu fiz por essa causa. Mas que explicação tem que dar a uma pessoa que não tem que estar julgando? Assim são as coisas na história da raça humana. Assim foi e assim será. De alguma maneira, cada homem que Deus envia em cada tempo tem que fazer o trabalho que foi encomendado. E ele fará porque para isso foi enviado. A página 125 nos diz,
parágrafo 11, 1107, diz, era um profeta vindicado que abriu a palavra e disse, tu não farás isto, ou farás isto, tu não farás isso, vem para dar sua palavra a essa geração. Essa tradução nessa versão, ele se velou em um ser humano, ou a palavra teria cegado até os escolhidos, vem? Até as pessoas que estavam ali fora não podiam suportar ver isso. Em Êxodo encontramos que eles disseram, que fale Moisés, Deus não, vem? Porque a coluna de fogo não aparece muito. Vem porque a coluna de fogo não aparece muito. Vem, Deus disse, eu farei isso. Eu levantarei um profeta, amém. E ele veio. Assim exatamente. E ele será a palavra. Ele disse, se eles querem ver o que a palavra disse agora, Moisés, eu apareci a ti numa sarça ardendo. Disse, eu vou descer e incendiar aquela montanha. Disse, eles verão que tu disseste a verdade. Eu aparecerei aqui na mesma maneira ardente. Eu aparecerei aqui e provarei às pessoas. Eu vindicarei teu ministério. Isso é o que ele disse a Moisés aqui. Notem, ele disse, agora eu vou te glorificar diante das pessoas. Agora, tu disseste que eu te encontrei numa sarça. Ele disse, eu vou descer com o mesmo fogo e vou deixar que as pessoas vejam que tu nunca mentiste. Tu podes prová-lo cientificamente até se quiseres, vem? E ele escreve, se revelou em um ser humano, ou a palavra teria cegado até os escolhidos. E também escreve, profeta, vos levantarei reticências. Está citando aí a Escritura. Vos levantarei dentre ti, pode ser aí reticência. Mas lemos o que ele escreveu, aí nada mais. E também na citação, página 6b, parágrafo 52, como na metade deste parágrafo diz, e a glória do Senhor retornará e virá a Sião com cânticos, e grande regozijo, e haverá um avivamento por todo o país, que envergonhará os críticos. O poder de Deus reconstruirá a igreja. Jesus virá e se manifestará a si mesmo. Vejam, antes já estava, aí volta a dizer, antes o que ele escreve ali, que antes da vinda do Senhor, haverá um poder no meio da igreja. Ou seja, serão filhos de Deus adotados, ou seja, adoção antes da sua vinda. Diz, e Jesus virá e se manifestará a si mesmo com grandes sinais e maravilhas e dons. Ele está justamente no dia final esperando até que sua igreja entre em condição. Veja como é. O importante que é este tempo no qual Deus nos permitiu ter. Este tempo de provas, esse tempo restante, para estar em condição da adoção. Na página 14, notem ali o que nos diz, porque aí disse a Moisés, nesse parágrafo 1107, vejam aí, quando ele diz, eu aparecerei, diz, eu vou descer e incendiar aquela montanha. Disse, eles verão que tu disseste a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma maneira ardente. Eu aparecerei aqui e provarei às pessoas. Eu vindicarei teu ministério. Agora, note que na visão da grande carpa catedral,
ali, em uma das porções, onde o irmão Branham relata essa ocasião que foi permitido estar ali olhando, parado em pé desde a sexta dimensão, porque ele disse que tentava ir para baixo e não podia. O irmão William nos disse que isso era que ele estava a essa altura de 12 pés, onde está a sexta dimensão, e daí estava olhando tudo o que estava ocorrendo. Mas vejam, quem foi que desceu primeiro ali a esse quartinho de madeira? Vejam, aqui diz, no parágrafo 103 da página 14, diz: algo estava ocorrendo antes, porque vejam, aqui há um detalhe muito importante. Diz, para não ler todo o parágrafo, depois vocês podem ler por aí quando ele diz, parecia que ia tudo ao redor da carpa e afora, essa fila de oração, vi para outro lado, no qual estava à minha esquerda, e ali eu estaria à minha direita se eu estivesse em pé na plataforma onde... Se eu estivesse em pé na plataforma, fora desse modo, estava um pedaço de lona estendida ali, e atrás daquela lona estendida estava um pequeno edifício como de 12 pés de largura e 12 pés de comprimento, algo como isso, pois fiquei em pé e olhei isso, e os vi trazendo uma senhora numa maca, e havia uma senhora ali anotando o seu nome, e coisas em um papel. E alguém veio e a tomou e empurrou para dentro. O próximo homem que veio estava de muletas. Os vi ir através desse pequeno edifício. E afora, e de fora, a senhora saiu gritando em alta voz, empurrando a maca. E então estava outra senhora do outro lado. Parecia uma mulher de cabelo escuro. E ela disse, o que aconteceu? E ela disse, simplesmente não sei. Não poderia dizer o que aconteceu. Ela disse, estive paralisada por 20 anos e olha que me sinto como se nunca estivesse doente. No instante saiu o homem pulando, saltando, pulando com as suas muletas em suas mãos. Eu olhei isso no instante, agora aqui há algo. E vejam isso, aqui há algo. Escute bem. Há uma diferença, e ele escreve, diferença, entre o anjo do Senhor e aquela luz, porque escutei algo se movendo, como vem a plataforma pela noite. Algo como... E como um fogo açoitando ao redor, uma chama de fogo. Isso me deixou. Vejam isso tão importante. Une com essa citação que eu li ali, da 1107, diz, ela me deixou, e como foi açoitando ao redor uma chama de fogo. Ela me deixou, ou seja, essa chama de fogo, e foi e desceu por cima da audiência e pousou sobre o topo daquele edifício pequeno e depois colocou em cima dele. E quando o fez, este que estava em pé do meu lado, atrás de mim, a mesma voz, a voz do anjo, ele disse, eu te encontrarei ali, e este será teu terceiro puxão, mas ninguém saberá nada disso. Eu disse, pois eu não entendo, porque ali, ele disse, não será um espetáculo público esta vez. Eu disse, eu não entendo, entrando essa câmara assim. Ele disse, não está escrito pelo Nosso Senhor, quando orares, não sejas como hipócritas, que querem ser escutados pelo homem, mas entra em uma câmara secreta e ora ao Pai que vem em segredo, e teu Pai que te vem em segredo te recompensará em público. É perfeitamente na Escritura. Assim é cada vez. Assim é cada vez. Eu disse, eu entendo. Então ele me levou a este lugar, me colocou neste quarto onde eu estava, e depois me disse o que fizesse pela terceira vez. Agora, amigos cristãos, quando eu deixar este mundo, isso estará no meu seio. Mas você anote minhas palavras do que acontecerá. Ou seja, note como... Nessa visão ali está mostrando Deus ao irmão Branham, ou esse anjo ao irmão Branham, ou Deus através desse anjo ao irmão Branham, como essa coluna de fogo desceu sobre o quartinho de madeira e
ali, depois do que disse, ele disse, disto não dirás nada. E ele disse, isso eu levarei até o túmulo, diz em alguns outros lugares. Ou seja, que Deus estava vindicando ali o ministério que estava operando nesses dias, ou seja, até chegar esse dia, Deus já estava vindicando esse ministério. O mesmo que ele ali diz, eu provarei às pessoas e eu vindicarei teu ministério. Ele disse, eu vou te gloriar diante das pessoas. Esse parágrafo 11:07, ou seja, a glória de Deus vai estar nessa grande carpa catedral, ali, nesse lugar, vindicando o ministério e dizendo o que ele terá que dizer nesse momento para essa vindicação e fazendo. Ou seja, que ele estará ali respaldando, como diz mais adiante aqui, o que vamos ler? Diz, continua dizendo, vamos ler primeiro na página 14a, ou vamos terminar aqui de ler este pedacinho de parágrafo. Diz, se tem que chamar ou trazer dentro uma multidão que ninguém pode contar, o profeta buscará forma para fazê-lo, e ninguém poderá julgar de que esteja fazendo bem ou mal. Ou seja, recordem, na visão da carpa, há tanta quantidade de gente, diz que não cabia na fila, tudo estava cheio, ou seja, para chegar a esse momento, tinha que estar ocorrendo algo para produzir que essa quantidade de pessoas estivesse nesse momento que o irmão Branham viu, que estivessem ali. Algo os moveu a esse grupo de pessoas estarem ali. Vem o que disse, tem que chamar ou trazer para dentro uma multidão que ninguém pode contar, o profeta buscará forma para fazer, e ninguém poderá julgar de que está fazendo bem ou mal. E se o profeta tem a responsabilidade de tirar algum outro grupo já assinalado e enumerado, sabemos que um grupo enumerado são 144 mil hebreus. E também há um grupo enumerado, que são os escolhidos, os da era da pedra angular. Ele o fará conforme a como ele crê que deve fazê-lo, porque o profeta tem que fazer com sua fé. Portanto, ele fará, e Deus o respaldará. Deus o respaldará, vem? Agora, poderão se levantar muitos críticos, e tudo isso, mas, ao final, Deus estará vindicando com sua presença, com o pilar de fogo aí descendo ao quartinho de madeira, vindicando que o que esse ministério estava fazendo era a pura verdade. Diz na página 14a. Parágrafo 141. Diz, você pode ver o Filho do Homem? O Filho do Homem em forma de mensagem profética, regressando à sua igreja em profecia, revelando a Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nunca foi feito através das eras até este tempo. E ele escreve, o Filho do Homem em forma de mensagem profética. E na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, página 21, diz, veja abaixo, um pouquinho antes, diz, ele é feito manifesto, ele escreve em carne, na era que a parte do seu corpo é sendo feito manifesto. Se é uma era de mão, deve ser uma mão, não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, bom, então não pode ser a era do pé. Vem? E agora estamos na era do olho. E agora o próximo é o mesmo que vier, ele mesmo que vier, vendo profético. Veja, embaixo na era nós começamos desde a era, do fundamento da primeira era da igreja, quando a semente caiu em terra, a semente completa. Então chegou a sair através dos pés, Lutero. Voltou a sair de novo através de Wesley. Então, nos pentecostais, as línguas e os lábios, vem? Agora é no olho profético, de Malaquias 4 e demais. E agora não ficou nada por vir.
a não ser ele mesmo se colocar nisso. Diz, na segunda vinda escreve, porque essa é a última coisa que há. Olha que tremendo, o próximo é inteligência. E nós não temos nenhuma inteligência. Nossa, é Ele. Bem, nós não temos nossa visão. Como pode um homem prever essas coisas? Ele não pode fazer, é o próprio Deus. Bem, é Deus mesmo quem está operando. É o próprio Deus quem está no meio da igreja. Veja, está chegando a um lugar e Ele está governando o corpo através de todo o caminho. E ele escreve os pés, Lutero, os braços é igual Wesley, a boca é igual Pentecostais. E do lado escreve também o olho, traço profético, mente, traço Cristo. Ou seja, que estamos no tempo da mente, da inteligência. Assim que, neste tempo que nos correspondeu e no qual estamos vendo o Filho do Homem em forma de mensagem profética, que é o que ele escreveu aí. E esse seria o tema que colocaremos aqui nessa conversa. O Filho do Homem em forma de mensagem profética. É realmente uma bênção e privilégio poder ter essa conversa. Foi para mim uma grande honra poder falar a vocês e que Deus continue nos ajudando, continue nos abrindo entendimento, continue nos abrindo as Escrituras para estar sendo preparados para a nossa adoção. Grandes coisas Deus tem reservadas para cada um de nós. Se agarre sempre da palavra da mensagem e conhecendo que virão dias difíceis para a igreja, nesse aperto que virá, para nós serão dias de alegria, porque vamos estar vendo os mortos crentes em Cristo e a cada um de nós, ao vê-los, sermos transformados. Assim que quando parecer que algo está por se acabar, como ele diz aí na mensagem Nomes Blasfemos, que ele diz que como que parecia que se fosse, que se ia, então aí Deus coroaria algo assim. Vamos ver se encontramos aqui. Que ele diz, como que parece que se vai, a parte... Aqui num dos escritos também tinha aqui a mão, página 46 diz, quando o ministério vai ser coroado, parece que perdeu o poder. Ou seja, que quando pareça que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar fraca, aparentemente aí é onde Deus vai nos coroar com o corpo eterno e glorificado, com nossa transformação. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade que me permite mandar essas palavras de saudação a todos e cada um de vocês aí, onde você se encontra, e também todos que estão conectados através da internet ou de outro meio de comunicação. Deus abençoe e Deus guarde a todos e ore muito pelo dia de amanhã, para que Deus também continue nos dando tudo que temos que escutar por meio da parte do nosso irmão Miguel e também por meio da introdução dos extratos que estaremos lendo e também por meio da mensagem que estaremos vendo e escutando amanhã. E damos graças ao nosso Pai Celestial que tenha nos enviado neste tempo o seu anjo mensageiro, William Souto Santiago.